morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo, a habitação do Todo-Poderoso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma dádiva especial, irmãos. Esta é para a igreja algo extraordinário. O Espírito Santo só habita na igreja. O Espírito Santo só habita no crente salvo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava na vida de ninguém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava eventualmente alguém. Visitava o profeta, visitava o sacerdote e até o rei. A Escritura diz que vez ou outra o Espírito tomava alguém, e há registros então em que os profetas dizem: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e profetizei. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e tive esta ou aquela visão. Mas para a igreja, o Senhor fez uma promessa melhor. Para a igreja, o Senhor prometeu não uma presença temporária, casual ou momentânea do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 16, Cristo disse: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará um Consolador, que estará convosco para sempre. Aleluia! O Espírito Santo agora habita na igreja, na minha e na sua vida. Um privilégio que não tiveram os homens e mulheres da antiga aliança. É um privilégio da nova dispensação, a dispensação da graça. É um privilégio da igreja, é um privilégio do crente em Jesus Cristo, aleluia, ser cheio do Espírito Santo. Porém, há um detalhe que precisa ficar esclarecido aqui nesta noite. A descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, o cumprimento da promessa do Pai, registrada pelo profeta Joel, segundo as palavras de Cristo Jesus, em Lucas capítulo 24, verso 9, a apoteose do Espírito Santo no Pentecostes tinha algo mais. Lucas registrou as palavras de Jesus, que disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Portanto, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo no Pentecostes, é um revestimento de poder. Um revestimento de poder que capacita a igreja para o serviço cristão. É a unção, é a virtude do Espírito Santo sobre a igreja comprada pelo sangue de Cristo. Aqui no capítulo 1, versículo 8 que lemos, o evangelista Lucas registra que desceria sobre a igreja a virtude do Espírito Santo. A expressão virtude, que é sinônimo de poder, é um termo grego dinamis, onde nós temos a palavra dinamite. Esse poder é um poder real, é um poder que vem da parte de Deus. Escute, é uma promessa do Pai revestir a igreja de poder, e por meio do Espírito Santo então a igreja recebeu poder e autoridade. Nós temos vários registros desses vislumbres na Bíblia Sagrada. Em Lucas 10:19, por exemplo, Cristo disse: eis que eu vos dou o poder
poder para pisar serpentes, poder para pisar escorpiões, poder para vencer toda a força do inimigo, de modo tal que nada vos fará dano algum. A igreja do Senhor Jesus, batizada no Espírito Santo, é uma igreja revestida de poder. Aleluia. Em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, Cristo falou sobre este poder, porque este poder, aleluia, disse Cristo, acompanharia aqueles que crescem. E ele disse: em meu nome, pelo poder do Espírito, falarão noutras línguas, e em meu nome expulsarão os demônios, e em meu nome pegarão nas serpentes, e em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia. É o poder do Espírito Santo que age na igreja, como promessa do Pai. Portanto, a igreja do Senhor Jesus recebeu poder e autoridade, não para andar enfraquecida, não para andar murmurando, nem queixando-se, encolhida ou amedrontada, mas poder e autoridade para anunciar que Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. E o batismo no Espírito Santo, no dia do Pentecostes, o revestimento de poder, é uma promessa que permanece atual. O apóstolo Pedro, lá no Pentecostes, no sermão que ministrou a todos quantos ali estavam presentes, ele disse o seguinte, registrado em Atos 2:39, ele disse: essa promessa do revestimento do poder do alto diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Está à disposição da igreja agora no século 21, está à disposição da igreja no ano 2021, está à disposição da igreja aqui nesta noite, o poder do alto, o poder do Espírito, o revestimento do poder de Deus para o seu povo. Aleluia. Mas qual foi o propósito do derramamento do Espírito no Pentecostes? Qual foi o propósito de revestir a igreja de poder? No capítulo 1, verso 8 que lemos, Cristo disse: recebereis a virtude do Espírito, para serdes testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo tem como papel testificar de Cristo, testemunhar do Senhor. Eu e você recebemos revestimento de poder e fomos batizados com o Espírito Santo, não meramente para estar dentro do templo, entre quatro paredes, nos alegrando e glorificando ao Senhor. Ele nos deu o revestimento de poder para adorá-lo, sim, mas também para sair, aleluia, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. O Espírito Santo precisa testificar de Cristo. Em João 15:26, o Senhor Jesus Cristo disse: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar,
o Espírito da verdade, ele testificará de mim. O Espírito testifica de Cristo. O Espírito testifica que Cristo foi concebido por obra divina. O Espírito testifica o nascimento virginal de Cristo. O Espírito testifica que Cristo cumpriu a lei. O Espírito testifica que Cristo não cometeu pecado. O Espírito testifica que Cristo tem poder para curar. O Espírito testifica que Cristo venceu a tentação do diabo no deserto. O Espírito testifica que Cristo foi crucificado, que Cristo foi sepultado. O Espírito testifica que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Espírito testifica que Cristo está assentado à destra de Deus o Pai, intercede por nós. O Espírito testifica que Ele batiza, e o Espírito testifica que Cristo voltará. Aleluia. Esta mensagem pentecostal, esta é a responsabilidade da igreja. Nós recebemos o poder, o Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo para testificar de Cristo. Repito, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza no Espírito Santo, e que breve virá para buscar a sua igreja, um povo sem mancha, sem mácula, que aguarda o toque da trombeta, o arrebatamento da igreja, para estar com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Então, o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, inaugura uma nova época, uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da graça, também chamada de dispensação do Espírito, ou dispensação da igreja. No dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada. No dia de Pentecostes, a promessa do derramar do Espírito é cumprida. No dia de Pentecostes, essa promessa é ratificada pela boca do apóstolo Pedro, de que estará disponível a igreja do Senhor enquanto Cristo não voltar. E nas palavras de Cristo, o revestimento de poder deveria ser para testemunhar acerca dele na Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E amados, irmãos e irmãs, sabe o que aconteceu? A igreja, revestida de poder, com autoridade para pregar, deu início a essa nova dispensação. No primeiro sermão, Pedro ministra a palavra com autoridade. Eles eram 120 pessoas aproximadamente. E ao término do sermão, no primeiro sermão, quase 3.000 almas se rendem a Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz que esses mais de 3.000 irmãos perseveravam juntos em adoração, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Em toda a alma havia temor, e por conta da união e da comunhão e do temor, o Espírito Santo usava tremendamente os apóstolos, operando sinais, prodígios e maravilhas. Vidas eram curadas, libertas, transformadas. E a Escritura diz, no capítulo 2 de Atos e o versículo 47, escute, que todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja as almas que ainda
iam sendo salvas. Não era uma conversão esporádica aqui ou ali, num culto, em outro culto. A Escritura diz: pelo revestimento de poder, pela unidade, pela comunhão, pelo temor a Deus e pelas orações, todos os dias, todo culto, toda reunião, o Espírito Santo agia e as almas se convertiam a Cristo Jesus. E o tema desta escola bíblica de obreiros tem esta proposta, entre outras, de proclamar e de anunciar a palavra de Deus pelo poder do Espírito. Dias depois, Pedro e João foram ao templo para orar, e lá estava o coxo, junto à porta formosa, a pedir esmolas. Os homens de Deus, Pedro e João, eram homens simples, pescadores, poucos recursos, não tinham, na ocasião, escute, nenhuma moeda no bolso, não podiam estender a mão para alcançar uma esmola ao coxo. E então disseram ao homem: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, o que eles tinham, unção, virtude, poder do Espírito, o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Aleluia. E o coxo deu um salto, uma cura instantânea, miraculosa. Ele que nunca tinha andado na vida, saltou e correu para dentro do templo em louvor e glória ao Todo-Poderoso. Era uma grande bênção a igreja primitiva, mas eles estavam falhando, porque tinham recebido de Cristo uma ordem: ficar em Jerusalém até do alto receber poder, e depois de receber poder, tem que testemunhar do meu nome em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Sabe o que fizeram? Estavam só em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. Estava uma bênção. Depois da cura do coxo, quase 5.000 almas se converteram. A igreja, que nasceu com cerca de 120 pessoas, já ultrapassa 8.000 membros. Questão de dias. E que bênção, que maravilha participar da igreja primitiva. Tanta glória, tanta unção, tanto poder, curas, sinais, prodígios. Mas Deus tinha dado a eles uma ordem: evangelizar também a Samaria e também os confins da terra. E aí é uma preocupação que eu quero trazer à igreja aqui nessa noite. Como a igreja em Jerusalém não estava cumprindo a missão, a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 8, que Deus autorizou uma perseguição para a igreja. E escute, Atos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que todos os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos. Lembra que eu disse que já eram mais de 8.000 membros? Todos foram expulsos, sem exceção. E foram expulsos de Jerusalém, e precisavam evangelizar a Judéia e também a Samaria. E a Bíblia diz que aqueles que tinham sido expulsos de Jerusalém foram dispersos pela Judéia e também pela Samaria, e onde quer que chegavam, anunciavam a Cristo,
e o Espírito Santo convencia do pecado, da justiça e do juízo, e as vidas eram salvas. O que me preocupa nesta narrativa é de que o apóstolo Paulo disse que tudo quanto está escrito para o nosso ensino ficou escrito. Então, amados, quando a igreja entra no conformismo, quando a igreja cruza os braços e não cumpre a sua responsabilidade da grande comissão, quer ir e pregar o evangelho, Deus permite perseguição, Deus permite a prova, Deus permite a luta para tirarmos da zona de conforto. Foi o que Deus fez com a igreja em Jerusalém. E que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que Deus tenha misericórdia de nós, que não seja necessário o sacudir da igreja, mas que sejamos despertados pelo Espírito Santo para arregaçar as mangas e ir ao campo, levar a boa nova do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Em Samaria, o evangelista Filipe começou a ministrar a palavra. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versos 7 e 8, e Filipe chegou em Samaria e começou a pregar, e os espíritos imundos eram expulsos, os paralíticos e os coxos andavam, e a cidade foi tomada de uma grande alegria. Os apóstolos que tinham ficado em Jerusalém tomaram conhecimento de que o evangelho tinha sido aceito em Samaria, e para lá foram e oraram pelos samaritanos com imposição de mãos. E enquanto os apóstolos oravam, a Escritura diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e foram batizados e receberam o revestimento de poder. Mas ainda faltavam os confins da terra. Jerusalém tinha sido evangelizada pela igreja primitiva, Judeia e Samaria pelos que foram expulsos de Jerusalém, mas ainda faltava o mundo gentílico. Então, amados, escute uma coisa: Deus está no controle da história, Deus é soberano, nada acontece sem a sua permissão, ninguém pode resistir ao plano divino. Então Deus escolheu a Paulo, e ele, indo a Damasco para prender os cristãos, teve um encontro com o Senhor Jesus, ficou cego durante 3 dias, e entrou na cidade de Damasco sem poder enxergar. E lá em Damasco estava o profeta Ananias, e Deus se revela ao profeta e diz: Ananias, levanta e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, porque lá está Saulo, e ele está em oração. Vai lá restituir-lhe a visão, porque ele está cego. E Ananias disse: Senhor, Saulo é um perseguidor da tua igreja, ele já mandou prender a tantos. E o Senhor disse a Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E então Ananias adentrou na casa onde estava Saulo e disse a ele, esse irmão Ananias, que tinha questionado a ordem divina, agora se apresenta diante de Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou
para te restaurar a vista e para que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E então Deus levantou a Saulo, e Saulo, depois de algumas peregrinações na igreja em Antioquia da Síria, em Atos capítulo 13, versos 1 e 2, a Escritura diz que num culto como este, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles foram evangelizar os confins da terra. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, e durante a sua peregrinação e o seu ministério, ele evangelizou o mundo de então. O apóstolo Paulo, revestido de poder, revestido da autoridade do Espírito Santo, anunciou a boa nova da salvação. E para finalizar a nossa reflexão, eu quero, irmãos, recordar apenas de que o dia do Pentecostes foi o dia da descida do Espírito Santo. O dia do Pentecostes inaugurou a igreja. O dia de Pentecostes inaugurou a dispensação da graça. O dia de Pentecostes foi o cumprimento da promessa feita por intermédio do profeta Joel. O Pentecostes é revestimento de poder. Poder sobre as obras das trevas, poder sobre as obras do mal, e autoridade para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova da salvação. Deus levantou os apóstolos da igreja primitiva, depois permitiu uma perseguição para que o Evangelho fosse a Judéia e Samaria, e depois levantou a Saulo e demais apóstolos. Os anos se passaram, as décadas se passaram, os séculos se passaram, e em novembro de 1910 desembarcaram no Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingre em Belém, no estado do Pará, trazendo esta mesma mensagem: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo breve voltará. Aleluia! E o Brasil foi impactado com a mensagem pentecostal. No dia 18 de junho do ano de 1911, as Assembleias de Deus foram inauguradas. E agora, mês passado, completamos 110 anos de história. Eram pouco mais de 30 irmãos. Hoje somos mais de 20 milhões de brasileiros anunciando o Evangelho de Cristo, o revestimento de poder. E para concluir as minhas palavras, eu quero lembrar-vos das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja em Roma, no capítulo de número 1 e o verso 16, ele disse: